Oi, povo lindo do Senhor, como é que vocês estão? Vamos continuar lendo a nossa Bíblia aí, 365 dias lendo a Bíblia. Tivemos um delay, né, porque eu estive em viagem e no meu 4G eu não conseguia subir os vídeos, não conseguia disponibilizar para vocês. Teve dias que eu não gravei o vídeo e já aprendi que o pacote de 4G tem que ser extraordinário quando a gente tá em voo ou na estrada, tá bom? Mas vamos seguir aqui, tá? Não vamos perder eu vou subir todos os vídeos e a gente não vai perder o foco. Como a gente não deu os intervalos, por isso até que eu não vou colocar dias. Na verdade, eu vou até falar os dias, mas você não se apegue ao dia, tá bom? Vamos fazer assim? Porque tem gente que tá dando intervalo, tem gente que não tá dando intervalo. Então, por exemplo, eu estou no dia 24. Mas você pode estar em outro dia e talvez não vai bater o versículo com o dia, mas não tem problema. Fique em paz, tá bom? Então vamos lá, ó. Do 36 ao 38 hoje a gente tá lendo Gênesis, tá bom? Nós terminamos aqui quando Jacó chegou à casa do pai Isaac, né? Isaac estava com 180 anos de idade e ele deu seu último suspiro e faleceu. E Esaú e Jacó sepultaram ele. Aí a gente vai hoje ler 36 a 38. Esses são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Ada, filha de Elão, Hitita. Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho que chamou Elifaz. Basemate deu à luz a Reuel. Oolibama deu à luz a Jeús, Jalão e a Corá. São esses os filhos que nasceram de Esaú na terra de Canaã. Esaú reuniu suas esposas, filhos, filhas, todos da sua casa, e também os animais e os bens adquiridos em Canaã, e mudou-os para bem longe de seu irmão Jacó. Os dois, eles tinham tantos bens que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso, Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa, tá? Estes são os descendentes de Esaú, antepassado de Edom, na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Esaú com sua esposa Ada. Reuel, filho de Esaú com sua esposa Basemate. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz tinha uma concubina chamada Tímina, com quem teve Amaleque. Esses foram os netos de Ada, esposa de Esaú. E estes são os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá, que foram netos de Basemate, esposa de Esaú. Esses são os filhos de Oolibama, esposa de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão. Ela teve com Esaú os filhos Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque, chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles foram filhos de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram chefes tribais Naate, Zerá, Samá e Mizá. São os chefes de Reuel na terra de Edom, todos eles filhos de Esaú com Basemate. Estes são os filhos de Oolibama, esposa de Esaú, chefes tribais, Jeú, Jalão e Corá, chefes que Esaú teve com Oolibama, filha de Aná. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom e seus chefes tribais. Estes são os descendentes de Seir, o Oreu, nascidos naquela terra. Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São esses os chefes tribais dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã, Ori e Emã, a irmã de Lotã era Tímina. Os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai Zibeão para pastar. Os filhos de Aná, Dizon e sua filha Oolibama. Os filhos de Dizon, Edã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes eram chefes tribais dos Oreus. Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Ezer e Dissã, chefes dos Oreus, segundo cada tribo na terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi rei em Edom. Dinabá era o nome da sua cidade. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, assumiu em seu lugar.
Jobabe morreu e foi sucedido por Uzã, na terra dos Temanitas. Uzã morreu e depois foi sucedido por Haddad, filho de Bedade. Ele foi o rei que derrotou os midianitas em Moabe. Avite era o nome da sua cidade. Haddad morreu e Samla de Masreca assumiu em seu lugar. Samla morreu e Saul de Reobote, que ficava perto do rio Eufrates, assumiu em seu lugar. Saul morreu e foi sucedido por Baal-Anã, filho de Aqubor. Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu e Haddad assumiu em seu lugar. Paú era o nome da sua cidade. Sua esposa chamava-se Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. E estes são os chefes tribais da linhagem de Esaú, segundo suas tribos e de acordo com suas regiões. Timna, Alva, Getete ou Olibama, Elá, Pinon, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã, líderes de Edom nas várias regiões que ocuparam. Esses foram os descendentes de Esaú, antepassados dos Edomitas. Na mesma época, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José na época, com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos, apenas por parte do pai, filhos de Bila e Zilpa, esposa de Jacó, e José, ele tinha o hábito de contar ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais do que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram então a odiá-lo. Esse ódio chegou num ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. Quando ele contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós em um campo, juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou em pé e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. E aí os irmãos disseram: certo, o que você quis dizer? Que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também contou aos irmãos: tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai, e este então o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúmes, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. E Israel disse a José: seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém, preciso que você vá até onde eles estão. E José respondeu: sim, estou pronto. Jacó disse: vá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar. E enviou o filho do vale de Hebrom até Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: o que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? E o homem respondeu: eles já se foram daqui. Mas eu ouvi eles dizer: vamos para Dotã. José prosseguiu sua busca e, de fato, encontrou os irmãos lá em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem então dele. O plano era este: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e vamos jogá-lo numa cisterna velha, numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem devorou ele. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Rubem ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José: por favor, não vamos matá-lo, nem pensem em cometer um assassinato. Vamos jogá-lo na cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo. A intenção de Rubem era voltar depois, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao seu pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde sentaram-se para jantar. De repente avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade, com camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas em vez de matá-lo, afinal de contas ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. E os outros então concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado daquela cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rubem foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as roupas em sinal de desespero e aí interrogou os irmãos: o menino não está mais lá,
O que vou fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram: nós achamos isto, olhe para ela, não parece a capa do seu filho? Na mesma hora ele a reconheceu. A capa do meu filho, um animal selvagem o atacou e o despedaçou. Jacó rasgou as roupas em sinal de luto, vestiu-se com pano de saco e chorou muitos dias a morte daquele filho, do seu filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia: irei para o túmulo ainda chorando pelo meu filho, e chorava muito por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais do faraó, administrador então da casa real. Na mesma época, Judá separou-se dos irmãos e associou-se a um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá conheceu a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Eles tiveram relações, ela engravidou e teve um menino chamado Er. Engravidou outra vez e teve outro menino chamado Onã. E teve mais um filho a quem deu o nome de Selá. Quando ele nasceu, eles vinham em Quesibe. Judá conseguiu uma esposa para Er, seu filho mais velho. O nome dela era Tamar. Mas Er, filho mais velho de Judá, cometeu uma ofensa muito grave contra o Eterno, e o Eterno tirou a vida dele. Então Judá disse a Onã: vai e deite-se com a viúva de seu irmão. É obrigação do cunhado manter viva a descendência do irmão. Mas Onã sabia que a criança não seria dele. Por isso, sempre que se deitava com a viúva, derramava o sêmen no chão, para que seu irmão não tivesse descendência. O Eterno desaprovou sua atitude e tirou a vida dele também. Então Judá interveio e disse à sua nora: vá viver com seu pai, na condição de viúva, até que o meu filho Selá fique adulto. Ele tinha medo de que Selá também acabasse morto como os irmãos. Tamar concordou e foi então morar com o pai. Passado algum tempo, morreu a esposa de Judá, filha de Suá. Terminado o período de luto, Judá e seu amigo Ira de Adulão foram tosquear ovelhas em Tímina. Alguém disse a Tamar: seu sogro foi tosquear ovelhas em Tímina. Ela tirou as roupas de viúva, pôs um véu para se disfarçar e sentou-se então à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. A essa altura, Selá já havia crescido e ela percebeu que jamais iria casar-se com ele. Judá viu Tamar e supôs que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto com um véu. Ele foi até onde ela estava e disse: quero me deitar com você. Ele não tinha a menor ideia de que falava com a sua nora. Ela perguntou: como você vai me pagar? E ele respondeu: vou enviar a você um cabrito do meu rebanho. Ela retrucou: só se você me der uma garantia. Que garantia você quer? E ela disse: seu selo, o cordão de identificação pessoal e o cajado que você carrega. Ele entregou o que ela pediu e deitou-se com ela. Como resultado, Tamar engravidou. Depois de se deitar com o sogro, ela voltou para casa, tirou o véu e pôs de volta as roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou em mãos por seu amigo Adulão um cabrito prometido àquela mulher, a ser trocado pelos objetos dados em garantia. Não conseguindo encontrá-la, indagou aos homens do lugar: vocês sabem onde está a prostituta que costuma sentar-se aqui à beira da estrada perto de Naim? Eles responderam: nunca vimos aqui nenhuma prostituta. Ira voltou para casa e informou a Judá: não consegui encontrá-la, e os homens daquele lugar disseram que nunca viram ali nenhuma prostituta. Judá disse: pois que ela fique com a garantia. Se continuarmos a procurar, vamos virar piada na cidade. Já cumpri minha parte do acordo, enviando o cabrito, mas você não conseguiu achá-la. Cerca de 3 meses depois, vieram contar a novidade a Judá. Sua nora bancou a prostituta e agora é uma prostituta que está grávida. Judá, enfurecido, ordenou aos gritos: tragam-na para fora e queimem-na viva. Enquanto ela era arrancada de casa, ela mandou um recado para o sogro: estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Por favor, vejam de quem elas são. Quem é o dono deste selo, do cordão e do cajado? Judá reconheceu imediatamente os objetos e disse: ela está com a razão. Eu é que estou errado. Eu não ia deixar que ela se casasse com meu filho Selá. E nunca mais se deitou com ela. Quando chegou a hora de dar à luz, havia gêmeos dentro dela. No momento em que estavam nascendo, um deles pôs a mão para fora e a parteira amarrou um fio vermelho na mão do bebê, dizendo: este nasceu primeiro. Mas ele puxou a mão de volta e foi o irmão quem saiu. Ela disse: olhe que brecha para sair, e deu a ele o nome de Pérez, que é brecha. Em seguida, saiu o irmão com o fio vermelho na mão, que recebeu o nome de Zerá, que era brilhante. Acabamos aqui. Vocês viram que teve muito nome, muita genealogia aqui, né? Alguns nomes são conhecidos, outros não. Mas mais pra frente, quando a gente estiver lendo ali a Bíblia, a gente vai reconhecer alguns desses nomes, né? E amanhã, então,
Vamos ler 39 ao 41, vai ser dia 25 aqui nas contas, mas você faça as suas contas aí, veja em que dia você tá, porque com certeza a divisão dos capítulos está igual. Tá bom? Um grande abraço, tchau!